Olá a todos vocês, que honra ter você aqui. Eu sou a Vanessa e esse é o meu canal Me Criando para Criar, um canal para tratar da parentalidade de uma perspectiva mais profunda, relacionada à sua criança interior e à sua essência. Hoje quero continuar a leitura comentada do livro O Livro que Você Gostaria que Seus Pais Tivessem Lido e Seus Filhos Ficarão Gratos por Você Ler, de Philippa Perry. Ainda estamos no capítulo 1 e vamos iniciar o subtítulo Ruptura e Reparação. Mas, antes de começar, vamos fazer um trato? Não deixe de dar um like ou dislike nesse canal, se inscrever e clicar no sininho para receber notificação dos próximos vídeos e compartilhar com alguém que você acha que se beneficiaria com esse conteúdo. E a partir de agora funciona assim: pega um chá, um café se tiver de boa. Se estiver na correria, vai ouvindo por aqui ou pelo Spotify. O link está aqui na descrição. Ruptura e reparação. Bom, o ideal seria que nós nunca nos exaltássemos com nossas crianças, mas não é realista pensar que seremos sempre capazes de nos manter calmo, doce, tranquilo o tempo todo. Porém, Filipe explica que apesar de as rupturas serem algo normal nos relacionamentos relevantes, íntimos e familiar, a ruptura em si não é tão importante. O importante mesmo é a reparação. E como podemos fazer isso? Uma maneira é nos esforçarmos cada vez mais para nos conhecermos melhor, a tal ponto de identificarmos quais são nossos gatilhos e tentar mudar nossas reações. A outra maneira é pedindo desculpas. Mesmo que você se dê conta do estrago que fez para sua criança muito tempo depois, não importa. Vá e peça desculpas. Lembra do caso da Tay? A Emily achava que a mãe dela não estava nem aí para ela quando ela se recusava a ajudá-la a descer do trepa-trepa. Se a Tay não tivesse pedido desculpas e explicado suas motivações, muito provavelmente a Emily carregaria esse sentimento para o resto da vida. Para os pais que acham que não, pai não tem que pedir desculpa, olha só o que a Filipa diz na página 20 sobre isso. Uma mãe um dia me perguntou se não era perigoso pedir desculpa aos filhos. Mas eles não precisam que os pais estejam certos para se sentir seguros? Ela questionou. Não. As crianças precisam de pais sinceros e autênticos, não perfeitos. Pense em sua infância. Seus pais faziam você sentir algum mal-estar ou alguma inadequação ou mesmo alguma responsabilidade pelo mau humor deles? Se isso aconteceu com você, é facílimo tentar compensar sua sensação de inadequação fazendo outra pessoa se sentir inadequada. E as vítimas disso são, com muita frequência, nossos filhos. Os instintos da criança vão avisá-la quando não estamos em sintonia com ela ou com a situação. E se fingirmos estar, vamos enfraquecer esses instintos. Por exemplo, se fingirmos que estamos errados, o resultado pode ser uma criança adaptável demais, não apenas ao que você diz, mas ao que qualquer um possa vir a dizer. Isso pode torná-la, por exemplo, mais vulnerável a pessoas mal intencionadas. O instinto é um componente importante de habilidades como confiança, competência e inteligência. Por isso, é uma boa ideia não prejudicar nem deturpar os instintos de seus filhos. Conheci Mark quando, por sugestão de sua esposa, Tony, ele foi a um seminário sobre criação de filhos que eu estava ministrando. Na época, o filho deles, Toby, tinha por volta de 2 anos. Mark me contou que ele e a esposa haviam concordado em não ter filhos, mas aos 40, Tony mudou de ideia. Depois de um ano tentando e mais um ano de fertilização in vitro, ela engravidou. Considerando o trabalho que tivemos para chegar lá, me surpreende agora quando me lembro como minha ideia sobre a vida como bebê era deturpada. Acho que minha visão sobre ter filhos veio da televisão, em que o bebê fica dormindo milagrosamente no berço e quase nunca chora. Quando Toby nasceu, a realidade de não ter mais nenhuma espontaneidade ou flexibilidade, do tédio de um bebê, de um de nós estar sempre cuidando dele o tempo todo, fez com que eu alternasse entre me sentir ressentido ou deprimido ou as duas coisas. 2 anos depois, ainda não aproveito minha vida. Eu e Tony quase não conversamos sobre nada além de Toby.
E se tento falar sobre alguma outra coisa, o assunto volta a ele em questão de 1 minuto. Sei que estou sendo egoísta, mas isso não me impede de me sentir pisando em ovos. Não me vejo mais vivendo com Tony e Toby por muito tempo, para ser sincero. Pedi a Mark que me contasse da sua infância. Tudo o que ele conseguiu dizer era que não estava muito interessado em explorar esse assunto comigo, pois tinha sido completamente normal. Como terapeuta, entendi essa falta de interesse como um sinal de que ele queria se distanciar de seus próprios anos de vida, seus primeiros anos de vida, desculpa. Desconfiei que ser pai estava despertando nele sentimento dos quais ele queria fugir. Perguntei a Mark o que é normal. Ele me contou que seu pai saiu de casa quando ele tinha 3 anos e que, ao longo do tempo, as visitas do pai foram ficando cada vez menos frequentes. Mark estava certo. Essa é mesmo uma infância normal. No entanto, isso não significa que o desaparecimento do pai não importasse para ele. Perguntei a Mark como ele se sentiu em relação ao abandono paterno e ele não conseguia se lembrar. Sugeri que talvez fosse uma recordação dolorosa demais e que talvez fosse mais fácil agir como seu pai e abandonar Tony e Toby, porque dessa forma não teria que destrancar sua própria caixa de emoções difíceis. Falei que achava importante que ele destrancasse e abrisse essa caixa, porque caso contrário, não seria sensível às necessidades do filho e repassaria para Toby o que tinha vivido. Pela resposta que recebi, não deu para ter certeza se ele havia entendido o que eu estava querendo dizer. Só voltei a ver Mark 6 meses depois, em outro seminário. Ele me contou que vinha se sentindo deprimido e, em vez de simplesmente ignorar isso, tinha decidido começar a fazer terapia. Para sua surpresa, relatou que acabou chorando e gritando no consultório por ter sido abandonado pelo pai. A terapia me ajudou a colocar os sentimentos onde eles precisam estar, no abandono do meu pai, e não em pensar que simplesmente não fui feito para estar nesse relacionamento ou para ser pai. Não que eu não me sinta entediado ou mesmo ressentido às vezes, mas sei que esse ressentimento pertence ao meu passado. Sei que não está relacionado a Toby. Consigo ver o motivo de toda a atenção que dedico a Toby agora. É para fazer com que ele se sinta bem, não apenas agora, mas no futuro. Eu e Tony o estamos enchendo de amor, e se tudo der certo, isso vai fazer com que ele tenha amor para dar quando for mais velho, para se sentir valorizado. Eu não tenho um relacionamento com o meu pai. Sei que Toby está tendo comigo uma coisa que não tive com o meu pai, que estamos criando as bases de uma ótima relação. Ver a razão do que estou fazendo transformou a maior parte do meu descontentamento em esperança e gratidão. Agora também me sinto mais próximo de Tony de novo. Estou mais interessado e mais presente com Toby agora, e isso liberou Tony para pensar em outras coisas além dele. Mark reparou sua ruptura emocional com Toby, seu desejo de abandoná-lo, olhando para o seu próprio passado a fim de entender o que estava acontecendo no presente. Dessa forma, conseguiu mudar sua atitude em relação ao filho. Era como se não conseguisse libertar o amor antes de libertar o sofrimento. A dica de ouro para pais de primeira viagem que Filipa deixa nesse livro é: qualquer que seja a idade dos filhos, é possível que eles façam você se lembrar fisicamente das emoções que sentia quando estava em um estágio parecido de seu desenvolvimento. É comum os pais se afastarem dos filhos em uma idade muito parecida a que seus próprios pais deixaram de estar presentes em sua vida. Ou então os pais vão querer se distanciar emocionalmente quando os filhos tiverem a mesma idade em que eles se sentiam sozinhos. Faz sentido? Talvez você queira fugir desses sentimentos e dos seus filhos também, mas se fizer isso, vai apenas passar adiante o seu sofrimento. Olha só o que Filipa fala aqui na página 24. Se assim como Mark, você perceber que sua aversão à vida familiar se deve a um sentimento de exclusão, a explicação pode ser um certo isolamento na infância ou a sensação de não ter sido relevante na vida de um ou de ambos os pais. Às vezes, esse ressentimento pode tomar a forma de um aparente tédio ou falta de conexão com os filhos. Alguns pais acham que estou exagerando quando uso palavras como abandono e ressentimento. Não tenho ressentimento em relação aos meus pais, eles dizem. Ou não tenho ressentimento em relação aos meus filhos, eles dizem. Às vezes só quero ficar sozinha, em paz, mas amo todos eles.
Eu vejo o abandono como um espectro. No extremo mais grave, já o abandono real de se afastar fisicamente de toda a vida de seu filho, como o pai de Mark fez, mas também considero abandono afastar uma criança que pede sua atenção ou não a ouvir direito quando, por exemplo, tenta mostrar um desenho, o que é, em determinado nível, uma tentativa de mostrar para você quem ela é. Esse sentimento de querer afastar os filhos, de querer que eles durmam muito e brinquem de maneira independente antes de estarem preparados para isso, só para não ocuparem seu tempo, pode surgir quando você tenta não sentir o que eles sentem por se tratar de um lembrete muito doloroso da sua própria infância. Por isso você não consegue suprir as necessidades deles. É verdade que tentamos nos convencer que afastamos nossos filhos porque queremos desfrutar mais dos nossos outros interesses na vida, como trabalho, amigos e Netflix. Mas nós somos os adultos nesse caso. Sabemos que esse estágio carente é apenas isso, um estágio, ao passo que o trabalho, os amigos e outras opções de lazer podem ser retomados quando essa pessoinha deixar de precisar tanto de nós. É difícil encarar isso, impedir que a maneira como fomos tratados seja passada para a próxima geração. Essa autoanálise pode ser dolorosa e tendemos a fugir, a querer fugir de encarar essas nossas sombras. Mas se fugirmos, não vamos mudar e vamos perpetuar esses sentimentos para a próxima geração. E aí ela sugere mais um exercício: olhar para trás com compaixão. Esse exercício, ele vem de fundo a seguinte fala: o que realmente importa é estar à vontade com seus filhos, fazer com que se sintam seguros e saibam que você quer estar com eles. As palavras que usamos são uma pequena parte disso. A parte maior é demonstrada por nosso afeto, nosso toque, nossa disposição e o respeito que demonstramos por seus sentimentos, sua pessoa, suas opiniões e sua interpretação do mundo. Em outras palavras, precisamos mostrar o amor que sentimos por eles quando estão acordados e não apenas quando estão dormindo, quietinhos. Se você sempre se pega desejando umas férias dos seus filhos, provavelmente precisa, na verdade, de umas férias dos sentimentos que eles despertam. Para que esses sentimentos assumam o controle, observe com compaixão suas lembranças de como era ser criança. Depois que conseguir fazer isso, você vai conseguir se identificar com a necessidade e o desejo que seus filhos sentem de estar com você. É importante, claro, conseguir uma babá de vez em quando e praticar uma atividade adulta, mas preste atenção se o sentimento de querer uma pausa for excessivo e persistir na maior parte do tempo. Depois tente se lembrar de como se sentia quando tinha a mesma idade que seus filhos têm agora. E esse exercício é: tente elencar algum comportamento do seu filho que mais desperta reações negativas em você e agora pense: o que acontecia com você quando era criança e exibia o mesmo comportamento? E ainda indo mais fundo, esse vai exigir um pouco mais de silêncio da sua parte, respirar fundo antes de começar, que é: feche os olhos e lembre-se de sua lembrança mais antiga. Pode ser apenas uma imagem ou um sentimento, ou pode haver uma história. Qual a emoção predominante em sua memória? Que relevância consegue extrair dessa recordação para determinar quem você é agora? Como isso influencia a maneira como você cria seus filhos? Lembre-se, se algo vier à tona neste exercício, como um medo de passar vergonha capaz de levar você a fazer de tudo para não admitir um erro, talvez à custa do bem-estar dos seus filhos, tenha orgulho por ter detectado isso, em vez de sentir que não vai suportar a vergonha ou ficar na defensiva e continuar com o mesmo comportamento de sempre diante desse sentimento. Mais um fator importantíssimo sobre o nosso legado é como nós falamos com nós mesmos. Lembre-se que as crianças fazem o que fazemos e não o que falamos. Então, se você tiver o hábito de se cobrar demais e se repreender, é possível que seus filhos adotem esse mesmo comportamento prejudicial com eles mesmos. Olha o que ela diz aqui na página 27. Nossos padrões de personalidade e comportamento herdados costumam ficar aparentes na maneira como conversamos com nós mesmos, em especial na nossa voz crítica interior.
Quase todos temos na cabeça um tipo de monólogo ou comentário contínuo com que estamos tão acostumados que sequer prestamos muita atenção. Mas essa voz pode ser um crítico interno severo. Talvez você se diga coisas como: é por isso que ninguém gosta de mim. Não dá para confiar em ninguém. Sou um caso perdido. Nunca consigo ser bom o bastante. É melhor eu desistir logo de uma vez. Não sei fazer nada direito. Nunca vou perder peso ou não presto para nada. Tenha cuidado com essa conversa interior, porque não apenas vai servir como um guia importante na sua vida, como também vai ter impacto na vida dos seus filhos, influenciando a forma como julgam a si mesmo e aos outros. Além de ensinar seus filhos a fazer julgamentos prejudiciais, essa voz interna negativa ainda encontra maneiras de exacerbar tristezas, derrubar a nossa confiança e nos incutir um sentimento de inadequação generalizado. E há outro bom motivo para prestarmos atenção em como falamos com nós mesmos. Ao que tudo indica, passamos nossas vozes internas para nossos filhos, assim como nossos hábitos visíveis. Se você quer que seus filhos tenham a capacidade de ser felizes, uma coisa que pode atrapalhar muito é sua autocrítica. Lembre-se que são nossas experiências de infância que nos transformam em adultos. Então, a forma como nos tratamos reflete nos nossos filhos, além de eles nos olharem assim, passam a olhar a si mesmos também dessa forma. Coisas como remoer o fracasso e a autoconfirmação quando falhamos, isso mina nossa autoconfiança. O excesso de preocupação e negatividade que aumentam a insegurança, a ansiedade. Precisamos reconhecer essa voz. E aí nós podemos fazer várias coisas para miná-la. Não dar importância ao que essa voz diz, não discutir, tratar como se fosse uma presença inconveniente, agir o contrário do que essa voz diz. Então, se essa voz está dizendo para você, não, você não é capaz de fazer tal coisa, vá lá e faça tal coisa. Reconhecer os riscos de passar sua voz crítica interior para os seus filhos, porque quando você traz isso para sua consciência, fica mais fácil controlar. Nós queremos muito ser o bom pai e a boa mãe. Muitas vezes ficamos na defensiva em relação a tudo que possa revelar o quanto estamos errando. E Felipe é bem radical nesse aspecto, dizendo que ninguém é inteiramente santo ou pecador. E que assim como não deveríamos nos julgar, devemos então não julgar nossos filhos. Nessa parte ela fala sobre criar rótulos para os filhos, do tipo, nossa, é uma criança muito quieta mesmo, é uma criança muito desajeitada mesmo, essa criança é barulhenta. Nós mudamos e crescemos o tempo todo, principalmente quando somos crianças. Então é mais fácil e muito melhor que você descreva o que você está vendo, expressar aquilo que admiramos ao invés de julgar. A dica que ela dá é elogiar o esforço, descrever o que você vê ao invés de julgar. É porque muitas vezes dizer algo genérico, por exemplo, nossa, que lindo, ótimo trabalho, não é tão estimulante quanto dizer, nossa, seu desenho me impressionou. Gostei dessa casa que parece estar sorrindo, não, parece que tá feliz. Faça isso consigo mesmo. Também, do tipo, ao invés de sou péssima em yoga, nem vou tentar mais isso, diga a si mesmo, nossa, eu comecei yoga faz pouco tempo e olha como eu já evoluí nessa pose em uma semana. Resumindo, o ideal é deixarmos de julgar. Bom, esse capítulo já foi profundo assim. A conclusão dele foi: comece a olhar para si antes de focar apenas no comportamento da sua criança. Como o comportamento dela nos afeta e por que nos afeta. Ao mesmo tempo que a forma como reagimos vai ditar a maneira como essa criança vai enxergar a vida e o ambiente em sua volta. O próximo vídeo será sobre isso, o ambiente dos seus filhos. Não perca! Muito obrigada por ficar comigo até aqui. Desejo a você um parentar pacífico e de muito amor. Que sua criança interior possa desfrutar da sua evolução ao criar a sua criança. Me criando para criar. Até a próxima!